Olá, amigos. Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de Televisão. Está começando mais um programa Dossiê História, da série Dossiê História. Aos nossos amigos internautas do Facebook, da nossa página no Facebook e da página do Facebook na RPT Play, também o nosso grande abraço. Também nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir os programas já passados. Estamos lá à disposição, tem 6 anos de programa com os mais variados e diversos títulos. A programação transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis Televisão, sempre às quartas-feiras, a partir de 21 horas. E a nossa reprise permanecerá aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo do RPT Play no seu celular pelo Play Store. Para você que já está ligado em nosso programa via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será sempre um prazer tê-los em permanente diálogo. Não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação, como já falei, já transmitida, está no YouTube. E para acessá-la, há um campo lá no YouTube, você digita Dossiê História, entra na página e vai direto no ícone, tá? Não clique nos vídeos que estão lá na frente. Vá direto no ícone, que aí abre a página em ordem cronológica, estão todos os temas lá para você pesquisar, enfim, para que você possa também fazer a sua pesquisa acadêmica, se for o caso, porque tem alguns temas interessantes. E também para o entretenimento do internauta. Hoje, dia 9 de outubro de 2019. E nós temos aqui 282-7, então hoje é o 275º dia do ano. E faltam, para terminar o ano, 76 dias. Quer dizer, nós já estamos praticamente em ritmo de Natal, né? Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos fazer um programa hoje de entrevistas, basicamente de entrevistas. Nós temos um tema palpitante aqui da cidade, um problemaço da cidade, e eu vou apresentar rapidamente, daqui a pouco, os nossos convidados. Antes, porém, ao invés do quadro Pensamento do Dia, eu vou colocar o artigo do dia, que foi um artigo que eu escolhi hoje na internet, que tem tudo a ver com o que está ocorrendo no país e, ao mesmo tempo, o que está ocorrendo também em todas as cidades, enfim, na nossa sociedade. É um artigo chamado Um Brasil do Lado do Espelho. E o articulista, que é uma pessoa, que é um jornalista profissional, Marcelo Hatz, 40, o Hatz dele é com um T só, então não é parente aqui dos nossos amigos da família Hatz. Então, diz o artigo o seguinte: um Brasil do lado de lá do espelho, quer dizer, o inverso, né? Pablo Vittar é cotado como mulher mais sexy. Tammy Gretchen é cotada como o homem mais sexy. E agora só falta o Tiririca ganhar um assento na Academia Brasileira de Letras. E a Jojo Todinho ganhar o concurso de Miss Brasil. Isso não é nada para um país que tem um presidiário analfabeto como o Dr. Honoris Causa e um presidente da Suprema Corte que nunca foi juiz. Vivemos no país do espelho, onde as imagens são invertidas pela grande mídia comprometida com a esquerda. Uma parcela do povo idolatra e pede a liberdade de um corrupto que não só roubou dinheiro, mas também os sonhos das pessoas. E ainda chamam de criminoso o juiz que o condenou pelos crimes. Mulheres escrevem cartas de amor para um ex-goleiro matador de mulher. Gays idolatram que Guevara, que matava gays e ativistas negros, endeusam um líder de quilombo que mantinha escravos negros, mas esquecem de todos os brancos abolicionistas
que lutaram pela liberdade dos escravos, sobretudo daquela que a assinou. Que maravilha de país! Guerrilheiros recebem pensão como prêmio por assaltos, assassinatos e sequestros de um fuzil nas mãos de um bandido não representa qualquer ameaça. Enquanto isso, nossos policiais são mortos aos borbotões. Mas o que esperar de um agente que transformou Marielle em heroína, mas esqueceu da professorinha que morreu queimada depois de salvar várias crianças de um incêndio criminoso? Isso fora os que acharam um absurdo um policial matar um bandido que ameaçava mães na porta de uma escola. Invasores de terras matam gado, destroem laboratórios e queimam casas em nome da justiça social. E manifestantes queimam carros, depredam patrimônio público e saqueiam lojas, pedindo ordem. Tempos atrás, foi por causa de um aumento de 20 centavos nas passagens, mas são os mesmos que clamam pela liberdade de quem lhes roubou bilhões de reais e, quando roubou, ficaram calados. Nas universidades, que deveriam ensinar os alunos a serem produtivos, doutrinam com base nas filosofias de um vagabundo improdutivo chamado Marx, e que viveu a vida inteira à custa da mulher rica. Mulheres gritam contra o feminicídio, mas defendem a morte de inocentes no ventre. Aqui os militantes que pregam a paz são os que praticam o ódio, os políticos que falam em liberdade são os que aprisionam os humildes na ignorância. Até o que veio pedir o fim das fake news foi o que mais se utilizou de mentiras em sua campanha. Aqui, meu filho, comunistas falam em igualdade, morando em mansões, voando de primeira classe, comendo em restaurantes caros e com Rolex no pulso, lutam contra o capitalismo, tirando férias na Disney ou Nova York e fazendo discursos tomam um Scotch, 20 anos no Baixo Leblon. É lá que fazem defesas apaixonadas da democracia de Cuba, onde não tem eleições desde 1959 e nem é permitido existir oposição. É onde empunham suas bandeiras contra a ditadura e defendem a liberdade de expressão, mas reverenciam Maduro, que condena seus opositores às masmorras, retira toda a liberdade de expressão e pune com a morte os manifestantes. Puxa, que romântico! Esse foi o legado deixado pela esquerda depois de longos 14 anos. Só espero, sinceramente, que estejamos entrando numa nova fase e que o Brasil comece a sair dessa inversão maldita, passando a trilhar por uma estrada reta e decente, porque nunca antes se viu um país pegando um atalho tão curto para a decadência. Marcelo Hatz, 40, é o autor deste artigo. Muito bem, então agora vamos passar ao nosso plano de entrevistas. Hoje nós vamos conversar com Juliana Hennickel, publicitária. Boa noite, Juliana. Boa noite. Vamos falar com Paulo Magno Geffroy, advogado e jornalista e radialista. Luciano Moreira, da CPETRANS. Boa noite, muito obrigado também pela sua presença. Diretor técnico operacional da CPETRANS, que conhece muito sobre os assuntos da CPETRANS que nós vamos hoje discutir e questionar um pouco. Também agradeço a participação do Dr. Paulo Magno Geffroy, nosso colega advogado, e também radialista, tem um programa muito de excelente audiência na Rádio Imperial, aos sábados pela manhã, 9 horas da manhã, não é, Paulo? 9 horas. E promoção do Lions Club, né? O programa tem a chancela do Lions Club Petrópolis Quitandinha e hoje eu sou presidente da divisão F de Lions, ou seja, que abrange a região serrana. Perfeito. Muito bem, então nós vamos iniciar a nossa entrevista e o nosso tema de hoje é a segurança pública em Petrópolis, em torno dos bares e pubs que funcionam à noite em Petrópolis.
mas particularmente no centro histórico, sem prejuízo, naturalmente, do que ocorre nos distritos e outros bairros da municipalidade. Sabemos que o problema reside nos logradouros 13 de Maio, que é a rua 13 de Maio, Hermogênio Silva, também parece que tem barulho lá, pelo que eu já pude pesquisar, Dr. Nelson Saerp, cuja vítima é o Dr. Paulo Magno Geoffroy. Uma das vítimas. Também, não sei se a avenida é Rua Amaral Peixoto, lá no Quitandinha, diz que também tem uma barulheira lá terrível à noite. A Rua do Imperador e a Praça da Liberdade. Esse, assim, foi o que eu rapidamente consegui destacar como pontos mais nervosos do problema, que é o barulho noturno, a algazarra noturna, os bêbados que saem dos pubs de Petrópolis, porque há uma frequência normal. Há muita gente lá que frequenta a Rua 13 de Maio, vai para lá às 7 horas da noite, 8 horas, sai 10, sai 11, sai no máximo meia-noite, quando é o limite, pega seu carro e vai embora para casa. Mas tem outros que não, que ficam lá, fazem algazarra, estão bêbados, não querem ir embora para casa. Então, há também bailes funk em algumas comunidades e bairros afastados, sem hora para terminar, principalmente naquelas comunidades lá do Quitandinha, subindo lá aqueles morros, tem muito baile funk para lá, sabia? Racha de motor em motocicletas, esse é um problema crônico em Petrópolis, virou um câncer isso, com o cano de descarga semiolo, automóveis que circulam na noite com poderosos alto-falantes a todo volume, tocando funk, fazendo gritaria, balbúrdia e brigas. A Rua 13 de Maio virou uma cracolândia de jovens que se drogam até cair. Eu soube, Juliana, que essa semana, ou na sexta-feira da semana passada, ou retrasada, 2 jovens foram encontrados caídos ali naquela rua onde o peixeiro fica, sabe? Aquela rua que sobe por trás da 13 de Maio. Estavam drogados e ali, quer dizer, está se formando uma cracolândia na Rua 13 de Maio. Então a droga está rolando solta lá. Há um bar, especificamente o London Pub, que está funcionando direto até 3h30 da manhã, a despeito da ordem para fechar à meia-noite. Então, eles utilizam um artifício. Eles cerram as portas à meia-noite, em obediência à ordem, mas mantém dentro do pub todo o movimento de venda de bebida e fica um porteiro na porta. Então, o sujeito bate, o cliente bate, ele abre e o sujeito entra. E o outro que quer sair também sai. Alguns saem para fumar, depois voltam. E vai até 3h30. Isso aí tem causado 2 tipos de problema. Primeiro, que é um mau exemplo para os demais que estão fechando à meia-noite. Quer dizer, então é uma injustiça. O cara está trabalhando artificialmente de porta fechada. E que estão cumprindo ordens, né? Os outros estão cumprindo ordens. Quer dizer, se ele também pode, eu também vou ficar. Então tem esse tipo de problema. Mas pelo que nós temos observado, não sei se a Juliana observou isso, os demais bares estão fechando à meia-noite mesmo. Sim. Eu acho que desde que a prefeitura, o executivo, né, fez levantou essa questão e colocou em prática, né, os bares realmente, a grande maioria tem fechado as portas, né, na meia-noite, e parece que dentro pode ficar até 1h30. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não ficou muito claro para mim, só que o que você falou... pelo que eu sei, teria que fechar tudo meia-noite, dado um período de meia hora de tolerância para fechar as contas e sair e tal. Isso os outros estão cumprindo. Sim, tem gente que está fechando a porta efetivamente à meia-noite e ele começa a encerrar todo o serviço 11h15, 11h30, e isso está ótimo. Nós temos que aguentar isso até meia-noite, mas, pelo menos dentro do acordo, está razoável.
né? E muito interessante também, Prisco, que no começo teve uma reação, né, teve alguma reação dos próprios donos do comércio, né, dos bairros, só que eles hoje aceitam, quer dizer, eles conseguiram ficar do lado dos moradores, quer dizer, nesse sentido, né, eles colocaram em prática, né, essa questão de fechar. Então, hoje a gente está mais junto, está mais unido, né? Então, fora os que não... Exatamente como você falou, se tem um que não cumpre isso, quer dizer, o desrespeito tudo. é ainda maior, porque ele está desrespeitando tanto o morador quanto os outros comerciantes. E esse é um problema da postura, né? Esse é um problema da postura municipal, que... Hoje eu estive lá no comando da Polícia Militar, eu estive hoje na sede da Prefeitura, conversando com gente. Me parece que vai haver uma movimentação aí das autoridades nesse sentido, já essa semana agora. O grande problema, Prisco, que acontece com essas blitz que aconteciam esporadicamente da polícia e da PM, é que essas blitz são anunciadas, não sei como eles sabem que vai acontecer. E um vai espalhando para o outro. Eu cansei de ver as blitz na minha rua, no final, quando os policiais se mantinham na descida já para a Praça da Liberdade, motos voltando, desligadas pela calçada, porque naturalmente são motoristas que não têm habilitação, ou que a moto possa ser até roubada, sei lá, eles voltam, porque sabem que ali está tendo a blitz. O grande problema também, eu não sei qual é o órgão, se é o Detran, se é o Semutran. Tem Semutran aqui? Tem, não tem, né? É Detran, né? Essa competência é da CPTrans, da toda CPTrans. ela é da CPTrans. Quanto ao problema do barulho das motos, porque isso está uma coisa... Nós vamos ficar ensurdecidos nessa cidade. Realmente. Petrópolis está se transformando numa cidade de surdos. Porque as pessoas não estão conseguindo nem ouvir televisão no último volume dentro da minha sala. Eu moro no 6º andar de um prédio e não consigo ouvir. Porque o barulho, eles passam com o cano de descarga aberta e ainda aceleram. E quando você está dormindo na madrugada, eles te acordam. Exatamente. As crianças acordam sobressaltadas, os nenéns acordam sobressaltados, tremem todos, os bichos, os cachorros tremem. Quer dizer, eu digo, gente, o que é isso? Nós estamos vivendo um manicômio. Isso não é possível continuar dessa forma. Essa questão é muito complicada. Tem que coibir isso, porque isso é uma prática terrível que está havendo. E depois tem o seguinte... Aqui, e não é uma moto, não, são várias. Aqui no centro histórico, a média da população é mais alta da faixa etária, né? Tem muitos aposentados, idosos, que moram no centro da cidade. Então, essas pessoas estão com transtorno de sono, porque elas são acordadas. Até no final aqui, eu vou falar sobre transtorno de sono, que é uma coisa que o petropolitano está ficando doente. Sexta-feira, eu consegui dormir às 3 horas da madrugada de sábado. Eu tinha programa na rádio às 9 horas, que eu tinha que levantar às 7 para me arrumar, ir direito, para tomar banho, tomar café e ir. Olha, eu fui trôpego para a rádio. Porque você não consegue nem dormir de 3 horas, a partir das 3 da manhã que eu consegui dormir. Rua 13 de Maio está cheia de professores morando lá. Eu acho que é a rua que tem mais professor per capita de Petrópolis é a da Rua 13 de Maio. Eles acordam em média às 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, para pegar no colégio às 7. Não é? Então, essa turma está dormindo. Porque no dia de jogo, quarta-feira, hoje aí é um terror. Quinta-feira tem jogo, às vezes tem jogo na terça, tem jogo na sexta. Então, praticamente, esse movimento de bar, ele é a semana inteira. Então, o que incomoda mesmo é a turma da madrugada. Eu acho que eles vêm pela 13 de maio, entram pela Keller, fazem o favor de subir pela Nelson de Saerp. Se você vê o vocabulário, é o mais fino possível. A gente escuta tudo. Tudo. Parece estar dentro do teu apartamento. É uma coisa impressionante. O álcool faz esse tipo de coisa, né? Porque eles vêm gritando e falando, enquanto não vem se estapeando. Ô Paulo, você tocou num assunto que é, vamos dizer assim, nevrálgico, que é o problema das motos. O racha no motor que eles fazem,
que dá aquele som ensurdecedor, e o problema do miolo no cano de descarga. Então, eu vou perguntar ao nosso Luciano, qual é a dimensão que ele tem disso, se a CPTrans pensa numa solução para esse tipo de problema. Obrigado pelo convite de estar aqui, Prisco. Obrigado a vocês, boa noite. Gente, é sempre um problema muito delicado você lidar com aspectos de fiscalização de motocicletas. Isso em qualquer cidade do Brasil, Petrópolis não é muito diferente. Quando existem alterações de característica física do veículo, por norma, isso é fiscalizado pelo governo estadual. Então, a gente precisa do apoio da Polícia Militar. Hoje está em vigor uma determinação do governador para que não haja blitz especificamente da Polícia Militar para foco em vistorias veiculares. Isso deve ser obrigação, assim como a CPTrans é o órgão municipal de trânsito, isso deve ser obrigação do DETRAN, que é o órgão estadual de trânsito. Posso eu te dizer, Prisco, sem medo de errar, que a gente tem aqui na cidade 18 agentes de trânsito, sendo que 6 estão baixados, a gente tem 12 serviços trabalhando em 2 turnos. Então, no momento de cotidiano, de dia da semana, você vai ter 5, 6 pessoas para controlar o trânsito em toda a extensão do município, aí contando com mais de 170 mil veículos. O DETRAN não é muito diferente. A nível estadual, as proporções em matéria de atuação são muito similares. Então, a capacidade de fiscalização do DETRAN, assim como da própria CPTrans, é pífia, face à necessidade de fiscalização. O que a gente tem feito em relação a isso? Quais são as propostas de solução? Eu acho que é importante sempre dar foco a essa questão. A gente observa que a motocicleta ela não só peca pela alteração das suas características físicas, como também pelo comportamento abusivo dos condutores, não na sua maioria, mas por uma minoria extremamente irresponsável que chama muita atenção. Essa minoria normalmente dirige ameaçando os pedestres, retira a placa da moto ou então levanta essa placa. Essa minoria costumeiramente faz essas modificações de barulho e muitas vezes, mais de 50% das vezes em que existem acidentados atendidos pelo Corpo de Bombeiros, eles não sequer possuem habilitação. Pois me permite uma parte aí, ô Luciano. Eu acho que isso é o grande problema da nossa cidade. Você vê 3, 4 acidentes de moto por dia. E isso custa aos nossos cofres públicos. Claro. Porque somos nós que pagamos isso através dos impostos do SUS. É isso aí. O que o Santa Teresa atende de acidentados de moto é uma grandiosidade por dia. E não digo só em relação a custo. Se me permite complementar, Magno, a gente tem a questão do custo, a gente tem a questão do DPVAT, do acionamento dos bombeiros, a gente tem a questão de uma invalidez permanente. Exatamente. A gente tem todo o custo social envolvendo uma família que se envolve numa tragédia inesperada, porque normalmente a faixa etária é jovem, então ainda tem a vida toda pela frente. O que a família espera é que se tenha orgulho dela e não que se veja o cidadão numa situação igual essa. E eu acho que de maneira ainda mais grave, a gente tem a perda de vidas aí constantemente, como se não fosse nada. Perda de? Vidas, né? A gente tem uma expectativa de 15 fatalidades por ano envolvendo motocicleta em Petrópolis. E o pior, na minha opinião, é que envolve não somente a motocicleta, mas muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com a utilização dela, como, por exemplo, um fenômeno que tem crescido em Petrópolis, que é o atropelamento por motocicleta. Exatamente. Quando eles não batem um no outro, né? Consegue essa façanha de uma moto bater na outra. E quando também não bate no carro da gente. Que não tem nada a ver, né? Porque eu estava parado na Rua do Imperador, vem um motoqueiro de motoboy, meteu o pé no vidro do meu do retrovisor, quebrou o retrovisor e foi embora. Não deu nem para eu ver a placa nem nada do cara. E eu fiquei no prejuízo. Eu acho que isso perpassa, de todas as formas, todos esses assuntos que estão sendo levantados aqui, na minha opinião, perpassa a questão da educação, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente tem que... Se existe educação no trânsito, se existe... Primeiro, acho que tem que ter a fiscalização, né? Porque, infelizmente, se não mexer no bolso, as coisas não funcionam da forma que tem que funcionar. Quer dizer, isso é uma constatação, não é? Mas, assim, eu acho que todos esses problemas, em relação a motoristas de carro, moto, enfim, obviamente, de moto, eles estão mais vulneráveis, não é?
Agora, voltando à questão do barulho, né, que eu acho que é o mote aqui hoje da reunião, né, do incômodo que isso traz para os moradores, eu acho que é uma questão social. A gente está vivendo um problema social, né, volto a dizer, da questão da educação, né, ali, quer dizer, onde se reúnem hoje, talvez na sexta-feira passada, em torno de 600 pessoas na rua, né? Existe assim quebras de leis, quer dizer, as pessoas estão, a gente percebe menores de idade com bebida, né? Isso é uma com droga, bebida, droga, né? Droga, fica bem claro isso. A questão do desrespeito, briga. Então, assim, é como se o caos tivesse se estabelecido ali. Então, eu acho que, na minha opinião, tem que ser feita uma análise criteriosa do que pode ser feito. Quer dizer, ou aquilo, né, que uma pessoa entenda que é um problema social de fato, que os jovens não têm onde ficar, né? Ok, então vamos pensar num lugar para colocar e ocupar esses jovens, se for o caso. Né? Pois mas o grande problema são os alvarás que são concedidos sem a infraestrutura necessária para os locais. Não teria um jeito, Luciano, daquela rua 13 de Maio ser transformada em rua de mão única e voltar a Padre Moreira fundamental. E Alfredo Pachá como mão de descida. Sim. É o jeito que tem que ter. Aqui em Petrópolis, nós precisamos mudar as coisas. Esse negócio de comodismo, não tem nada disso, não. Eu me lembro que a gente do Rio de Janeiro, ô Prisco, você saía da Voluntários da Pátria, para entrar na São Clemente, você tinha que ir lá na Farane, fazer o retorno. Não tinha jeito. Hoje fizeram ali, abriram. Mas não tinha naquela época. Você tinha que ir lá na Farane e voltar. E ninguém reclamava, não, fazia. Sim. A Avenida Ipiranga foi transformada em mão única. Aí, não pode, por causa dos colégios. Eu não quero saber dos colégios, eu quero saber do Eles abusam. O bem comum, os pais né? abusam, Porque fazem para aquela onde fila querem. ali. Para onde abusam. querem. É o bem comum. Agora, os pais têm o direito de pegar os seus filhos do colégio. Eu não sou contra isso. Como eu não sou contra os jovens se divertir, eu fui jovem. Só que eu voltava do Quitandinha a pé, porque não tinha ônibus noturno naquela época, eu voltava do Quitandinha a pé, peguei carona até em Rabecão. A gente vinha, éramos jovens, não tinha problema. Não é por isso que a gente tinha... Não tinha problema. Agora, nós sabíamos, tínhamos educação, não gritávamos na rua, não vimos fazendo algazarra como todos vêm fazendo, porque estão bêbados. Ou e ali, drogados. Paulo, ali tem uma outra questão que é de extrema importância, né, uma avaliação maior. Eles estão se reunindo, as pessoas que estão na 13 de maio, pelo menos umas 400 ali no posto Ipiranga. 400 a 500 pessoas na sexta-feira. Fumando, bebendo. Isso é perigoso. Eu acho dentro extremamente do posto de perigoso. gasolina. E aquilo ali não é um local público. Existe um proprietário, quer dizer, até que ponto, né, isso pode ser permitido? Agora, a causa disso, primeiro, o posto mudou de comando. O antigo dono, que não permitia isso, fechava o posto à meia-noite. Sim. Era tranquilo para nós, né? Então, agora, os novos donos do posto, que é uma sociedade, eu acho que são 2 irmãos, eles não só colocaram o funcionamento do posto 24 horas, como também o McDonald's, que funciona lá, agora também é 24 horas no drive-thru. Então, isso, quando os outros comércios fecham, os bares fecham, e o outro posto de gasolina do início da Barão está cumprindo a ordem, meia-noite, está fechando tudo, eles saem de lá ou saem daquela área ali, da cachaça, para outra. E vão lá para o posto de gasolina da 13 de Maio. E aí concentram, burburinho, falatório até 3 horas da manhã, gente fumando, se drogando. Aí vem a garotada da moto, que vai fazer o racha do motor final. Ali para mostrar para as menininhas. Então, ninguém consegue dormir. Eu queria também... Eu acho que nós deveríamos pensar numa solução para isso. Eu tenho até uma solução, que eu não sei se falei com você hoje,
que lá no Nordeste teve um prefeito que teve esse tipo de problema no interior, não sei se foi. Foi no Rio Grande do Norte, Ceará ou em Pernambuco. Eu já passei esse vídeo aqui no meu programa, aqui numa outra ocasião. Sabe o que ele fez? Ele reuniu lá o pessoal dele lá, tipo a CPTrans dele, e disse assim, nós vamos apreender todos esses motociclistas que estão rodando com a moto sem miolo no cano de descarga. E aí começaram a aprender. Apreenderam centenas de motos. Aí levavam a moto para lá, para a sede da prefeitura. O sujeito, para poder liberar a moto, era obrigado a comprar um cano de descarga com miolo, fazer a operação lá mesmo, de coisa, leva o mecânico, faz, e aí só liberava depois que a moto tivesse com um cano de descarga. E todos aqueles canos que foram apreendidos foram destruídos, passaram aquele trator de rolo compressor, passaram por cima, foi feita uma cena com um vídeo e as autoridades todas juntos, e esse vídeo bombou na internet, eu coloquei aqui no meu programa, na época até eu invoquei uma sugestão à nossa CPTrans para isso. Então, qual seria a nossa solução aqui? Bom, a gente tem trabalhado tentando conjugar o fato das motocicletas que têm ausência de placa ou condutor que não está habilitado a conseguir efetivamente retirar esse veículo da rua. Hoje a gente tem uma dificuldade adicional nisso, que é a ausência de serviço de reboque. A Petrópolis tem passado por essa deficiência e essa deficiência tem afetado o nosso serviço. Mas a gente espera que isso seja resolvido em breve. A partir do momento que isso efetivamente aconteça, eu acredito que as operações que hoje já tem ali na 13 de maio, normalmente às sextas e sábados, mas principalmente a sexta-feira, que é acompanhado pelo Ailton, pelo Charles, pelo comandante Calomene da Guarda Municipal e o pessoal da Postura, ajudem muito a identificar esses veículos e que a gente proceda com essas operações de recolha. Posso te dar uma sugestão? Claro, sempre. Caminhão do batalhão, bota o caminhão do batalhão e bota lá dentro, joga lá dentro. Não pode. O problema... Pode, parceria, pode. Não pode, porque tem uma ordem do governador que proíbe qualquer interferência da Polícia Militar. Mas não é interferência, ele não está agindo, ele só vai servir de transporte. Mas não pode, porque hoje, é uma viatura que pertence ao Estado. Hoje a real dificuldade se dá pela recolha, mas não pelo reboque em si. Isso é a parte mais fácil, acredite se quiser. A dificuldade maior é a guarda. Você obrigatoriamente tem que se responsabilizar pela guarda de um bem que não é seu. Isso envolve segurança, envolve depósito, envolve gravação de vídeo, envolve uma série de aspectos fundamentais. E vale dizer aqui, não é problema nenhum, o antigo contrato de reboque por várias vezes foi denunciado como um contrato onde havia ilícito de furto de peça dentro do próprio depósito. Não sei se lembram disso. Então, assim, é uma área muito sensível de você atuar. Você precisa garantir essa segurança para que esse ilícito não ocorra de hipótese alguma. E hoje, no momento, a gente não tem essa infraestrutura necessária. Pois é, esse é o grande problema da nossa cidade. Nós não temos infraestrutura para nada. Aí a gente é que paga o pato. Esse é o grande problema. Não entrada. Esse é que é o grande problema. O que me preocupa também, Paulo, né, essa questão a gente está falando de centro histórico. A gente não acho que essas coisas não podem acontecer em lugar nenhum, mas o centro histórico, hoje, Petrópolis, respira turismo, né? Eu acho fantástico isso. Então, a gente pensando que a gente está no braço do centro histórico que leva para outros lugares, enfim, que não pode ser esquecido. Por exemplo, a Rua 13 de Maio. E ali perto com hotéis. Então, quer dizer, o turista vendo isso, né, até que ponto é bom? Péssimo, é negativo, é uma imagem negativa. Né? Então, e o próprio turista sofre também, porque ele está na pousada ali. Sim, e o barulho da moto. Exatamente, por isso nós tínhamos esse problema em Vitória, no Espírito Santo, onde a orla se transformou num local de drogas e pegas e rachas de motos e de carros. Acabou. Resolveram o problema. Porque nós temos que encontrar a solução. A gente só dizer que não temos locais para isso, temos que dar um jeito. Tem que haver uma maneira. As pessoas, quando são comprometidas, elas têm a responsabilidade, elas têm que agir de acordo. Eu, por exemplo, me debato, estou cansado de chamar
o chefe da Guarda Civil e não consigo falar com ele, fazer uma entrevista com ele, porque eu quero saber por que os guardas municipais, os guardas civis, apitam tanto com o trânsito interrompido. Não adianta apitar, fica mais sonoro, a poluição uma pior poluição ainda para sonora a gente. incrível. É uma loucura isso. Eu não sei, apito não resolve Principalmente nessa trânsito. época, né? Quem mora ali, então, deve sofrer pra Apito caramba. não né? O resolve dia inteiro. trânsito, rapaz. O trânsito está parado, ele pi, mas como vai? Só se for voar. Não tem como passar. Não adianta ficar apitando. Apita para o carro parar e apita para o carro andar. Acabou. O resto é gesto. Você faça gesto, senão enlouquece quem mora ali. Você fica alucinado isso com o barulho. É uma coisa de louco. Nessa Cansei de época falar tem isso, muito isso. Mas parece que não tem ninguém que escuta. Enquanto isso, 2 guardas municipais, guardas civis, ficam de braço cruzado em frente à Farmácia Brasil e os ônibus atravessam ali e não deixam o pessoal das vias que cortam passar, porque eles estão trancando o trânsito. Já Agora, é traçado aquilo ali para não parar, mas não parece que o Isso que você metropolitano está não falando aí aprende, me deu uma rapaz. ideia, vou perguntar até o Luciano. A Guarda Civil não pode auxiliar no trânsito? Auxilia. Guarda, Auxilia. a guarda é uma Ela parceira. atrapalha, ela não auxilia, ela atrapalha. É. Desculpa, Luciano. Não tô, Desculpa, mas ela atrapalha. eu acho. Eu digo nessa repressão das motos e tal. Certamente. Não, hoje não faria o pouco que conseguimos fazer, não conseguimos fazer sem a guarda. Mas eu acho importante, Paulo, com todo respeito à tua opinião, em todo local, em todo meio em que se trabalha, nós temos bons profissionais e maus profissionais. Sem sombra de dúvida. Mas A guarda não vai ser diferente primário, disso. Né? E eu, claro, equívocos acontecem, problemas acontecem, ninguém aqui busca a perfeição, senão a Deus. Agora, se me permite dizer, o trabalho do guarda e o trabalho do agente de trânsito na pista é muito extenuante, muito extenuante. É muito difícil você lidar com a falta de educação do condutor, com a falta de informação do condutor. Muitas vezes, quando ele está ali apitando incessantemente, você imagina, se para você está incomodando, para ele que está apitando deve ser um inferno. Não sei, eu acho que ele se diverte com aquilo. Não, eu acho que não. O que eu sinto muitas vezes é que determinado comando de trânsito envolve a utilização do dispositivo sonoro constantemente para que você consiga transmitir uma informação com clareza para o condutor. Para você isso pode não fazer sentido, mas para a pessoa que passa de carro e está vendo aquele apito, ele está ouvindo o sinal, por exemplo, um sinal breve, continuamente dado, ele vai continuar andando. Quando ele ouvir 2 silvos breves, Luciano, ele vai eu vou parar. te convidar para você ir lá na minha casa, ficar a partir das 5 horas da tarde problemático isso. até as 8 horas Isso escutando o problemático. guarda pitando. Isso é problemático. São situações eu tenho pontuais. viajado por São outras situações cidades pontuais. aí, no trânsito. Recentemente fui ao sul, fui a várias cidades do Rio Grande do Sul. Apita-se o mínimo possível. Só mesmo quando vai fazer uma repreensão a algum motorista, apita. Eu mesmo entrei numa rua lá, contramão, e aí o guarda veio na hora falar comigo, aí eu falei para ele, estou vendo que eu entrei mal aqui nessa guarda. Ele assim, o senhor é turista, né? Estou vendo que o senhor é turista. Tá, aí o senhor não entra aqui não, entra ali na outra. Quer dizer, eu estava chegando na cidade. Pois é. Quer dizer, mas não apitou nem nada, ele simplesmente veio e tal e orientou. Agora, lá deve ter mais disponibilidade de guarda, talvez, né? É uma realidade difícil de perceber, são casos pontuais. Agora, eu acho que a gente tem encaminhado para melhorar essa estrutura, para conseguir solucionar esses problemas. Por exemplo, é importante até entender os aspectos administrativos que nos impedem de ter o serviço de reboque hoje. O serviço de reboque já existia, a gente não conseguiu renovar, porque por 3 vezes solicitamos ao Tribunal de Contas do Estado a aprovação do edital de contratação. E qual foi a consequência das respostas que, de maneira até bastante coerente, o TCE encaminhou para nós? A CPTrans deveria se responsabilizar financeiramente pela gestão do contrato. Isso pode, a priori, parecer positivo, mas eu pergunto aos senhores com toda franqueza, qual seria o empresário que hoje confia na prefeitura como pagadora? Aquela que vai receber o dinheiro de uma diária de reboque e vai repassar uma empresa terceirizada. Isso inviabilizou a participação de empresas terceirizadas para que pegassem totalmente o serviço de reboque. Hoje, o que a gente está fazendo? A gente está conseguindo terreno, contratando individualmente os serviços para que a gente consiga reativá-lo o mais rápido possível e resolver o problema. E aí a gente vai fiscalizar isso e sobre o apito do guarda, pode deixar que eu falo com o Calomênio, eu vou tentar interceder a seu E qual é a favor. perspectiva que nós temos de mais guardas na cidade? Luciano, eu posso fazer mais
uma pergunta Claro, para o claro. Luciano. Luciano, a bola da vez agora, né? Aproveitar, você é difícil de encontrar. Mas o que acontece lá também, eu volto ao nosso problema, né, da Rua 13 de Maio, a gente está com uma tremenda falta de mobilidade nesse horário de muita gente. Né? Então, eu tive observando, as pessoas estão se acumulando, quer dizer, estão brigando no meio da rua, estão se aglomerando literalmente no meio da rua. Até a hora de um acidente grave, né? Agora, o que a CPTrans pode fazer, o que a Guarda Civil pode fazer, como é que a gente pode se livrar disso, porque as pessoas não conseguem passar, e as pessoas ficam, assim, eu percebo os carros passando com certo medo de atropelar alguém, porque se atropelar alguém ali, o cara está morto, na verdade. Exatamente. Né? O que você acha? Bom, a sugestão do Paulo, por exemplo, uma sugestão de instalação de mão única, chegou a ser pensada. A gente identificou isso como uma dificuldade, Paulo, em virtude do trajeto dos ônibus hoje. Eu preciso evitar jogar toda a linha da Turbe, da Cascatinha, na Praça da Liberdade, por onde já passa a Petroita Cidade Real. Senão você está passando todos os 350 ônibus da cidade pela mesma praça. E isso vai gerar um gargalo de trânsito difícil. Sobre o pessoal, o que a gente faz? A gente tem as operações de choque de roda, inclusive a gente gradeia calçado, pensando em evitar acidente. Agora é muito difícil, como você muito sabiamente falou, Juliano. Você gradeia a calçada, eles passam por fora das grades e continuam obstruindo a via. Exatamente. Como você sabiamente falou, Juliana, você identificou isso como um problema social. A gente tem essa dificuldade de conseguir fazer com que esses jovens observem que o comportamento deles é inadequado. Eu concordo com o Paulo quando fala que também já fui jovem e ia muito no Coral Concorde, em show de rock, quando tinha aquilo lá. Mas, infelizmente, não é o comportamento que a gente vê hoje. Né? O pessoal mudou. Postura, né? Exatamente. E, ainda que seja um problema social, nesses casos em particular, há sim responsabilidade individual. Tanto da pessoa que está lá, e a gente não pode eximi-la dessa responsabilidade, como inclusive da própria família, que na grande maioria dos casos da 13 de maio são menores, bebendo, bebidas alcoólicas, algo que é proibido inclusive, e que muitas vezes não é nem vendido pelo estabelecimento que lá está, para que sejamos justos. Às vezes eles trazem. Eles trazem. O cara de maior, lá, não. Eu cansei de famoso ver de maior vai lá, compra aquelas botijãozinho de... Mas a maioria traz de casa. Eu cansei de ver porque isso. o negócio deles é curtir o ambiente. Pois é, exatamente. Eu cansei de ver isso. Mas eles não consomem nada dos bares. E ali na nossa rua tinha aquela bar, boate maldita que, graças a Deus, acabou, fechou aquela boate e deu um pouco de sossego pra gente. Eles abriam a mala do carro, parecia um bar. A mala do carro. Eles trazem tudo. Com bebida. Até a droga eles trazem de casa, que é mais barato do que comprar com o traficante. Mas o pior, Prisco, é que depois eles saem dirigindo. Expondo a vida deles e dos outros a isso. Isso é que é o pior. Né? Agora tem um outro problema lá também da postura municipal, a Juliana, até outro dia nós estávamos conversando sobre isso, que é o uso abusivo das calçadas de pedestres pelos donos de bares. Tem 2 bares ali que são campeoníssimos nisso. Um é o Pellegrini. Pellegrini, ele se apossou da calçada. Não só se apossou da calçada na sobra que o pedestre passa, como ele se apossou da calçada colocando mesas e tal. Quando chega à noite, ele utiliza o vizinho dele e ele coloca a mesa na calçada do vizinho. Deve ter um acerto lá entre ele e o vizinho, e ele utiliza e aumenta, então, a frequência na calçada. Como agora está fechando meia-noite, o incômodo de barulho é pouco, mas se você precisar utilizar a calçada a partir de 8 horas da noite, na sexta-feira, em frente ao Pellegrini, você não vai passar. Da mesma forma, lá no outro, o Xandinho, também tem o mesmo problema. E em frente, a garotada que não frequenta os bares para não gastar dinheiro, que leva até o próprio som de funk no rádio portátil, põe lá a vitrolinha dele, e eles ficam na calçada ouvindo funk, tomando cachaça, fumando o baseadinho deles, e você também não passa. Quer dizer, esse é um problema que eu acho que só existe em Petrópolis, porque é a juventude
mais, vamos dizer assim, a juventude de periferia mais mal educada do Brasil é de Petrópolis. Que os caras não ligam para nada. Para eles não importa mais ninguém. Para você passar ali... Eu tentei passar outro dia, não consegui, eu tive que ir para a rua. Passar pela rua. Driblando ônibus e carros e etc. E de carro você não consegue passar também, porque é o que a Juliana falou. Você chega num gargalo que é exprimido de tal forma que só dá, às vezes, para passar um veículo, ou de ida ou de volta. Você não consegue. Os ônibus, coitados, eu não sei como os motoristas conseguem passar. Eles são os heróis. E onde está a solução disso? Na postura. Porque é necessário que os bares da 13 de maio funcionem todos de porta fechada. Todos deveriam funcionar de porta fechada. Para isolar, para tornar o ambiente mais intimista, entendeu? E aí, quem sabe, dispersar essa garotada que fica lá. Porque o aberto é que causa esse tipo de problema. A partir de 10h30 tinha que ter silêncio, né, Juliana? Não, Prisco, a gente sabe da realidade que a gente está vivendo ali, né? Eu tenho a minha mãe idosa e é uma coisa muito complicada. Realmente afeta a vida de todos nós. Agora, é uma coisa que eu acho muito importante a gente achar soluções, e o que está me preocupando muito ultimamente é que está aumentando. O número de pessoas na Rua 13 de Maio vem aumentando gradualmente, né? E eu não sei onde vai parar. Não sei se você já observou isso. Observei, está aumentando, tem mais pessoas no posto de gasolina. Eu estou realmente muito preocupada, eu volto a dizer, né, que isso fique claro, de que aquilo ali é uma bomba. É uma bomba que pode explodir a qualquer hora, porque jogam cigarro. E as únicas pessoas que tem ali no posto são os frentistas. Eles não têm poder de nada, quer dizer, eles não podem fazer nada. Então, eu queria chamar muito atenção para isso, né, como uma questão das mais complicadas. O posto de gasolina sendo absolutamente invadido pelas pessoas que fumam ali. Então, eu acho que isso é o que mesmo porque a gente sabe que se você pegar um cigarro e botar na gasolina, ele apaga. Ele não vai incendiar. Mas o ato de uma faísca, se um celular pode provocar uma explosão, por que uma faísca de um fósforo ou de um isqueiro também não pode provocar? Depende do local que você esteja. Quer dizer, então tudo isso é muito perigoso, realmente. Tem que se tomar uma solução. Eu acho, Luciano, vai sobrecarregar o trânsito na Praça da Liberdade? Vamos achar uma solução para isso. Porque realmente também as coisas aqui em Petrópolis são feitas, vamos fazer a princípio, e deixam para o resto da vida. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós vemos ruas em Petrópolis que estão afundando. A Monsenhor Bacelar é uma vergonha. Aquilo é uma vergonha. Para suportar o trânsito que ela suporta, que é um trânsito pesadíssimo. Pesadíssimo. Então, tem que se dar um jeito nas coisas, tem que se fazer... Infelizmente, eu não queria tomar conhecimento das coisas e faria muita coisa diferente aqui. Eu abria aquela fábrica São Pedro de Alcântara, fazia um túnel daquilo ali, porque aquilo não vai ter conserto para mais nada, nunca na vida, e fazia a segunda pista da Washington Luiz, e fazia um elevado na Coronel Veiga. Tem que dar um jeito, tem que fazer, tem que ter prefeito que tenha honra e que possa ter coragem para fazer as coisas aqui em Petrópolis, e empreendedorismo. Tem que ter dinheiro. É possível. Arranja, dinheiro se arranja, Prisco. Vai se buscar dinheiro em Brasília, tem dinheiro. Eles roubam tanto em Brasília, tem que arranjar um jeito de pegar um pouco do nosso dinheiro lá. Porque não é possível uma coisa dessa. Você tem que ter projetos. Projetos concretos. Coisa que não se faz. Infelizmente, a grande crítica que nós temos é que Petrópolis perde oportunidades por ausência de projetos. Mas a prefeitura é deficitária já há alguns anos. Pois tem esse tipo de problema que então, não é fácil. Petrópolis não tem mais solução, porque nós temos 198 mil carros, é isso? 178. 178. 178 mil carros circulando dentro de uma cidade que não cabe 50. Porque é uma cidade que não se expande, não não se tem expandiu. bairros novos, não tem ruas, novas, não se faz nada aqui.
Não tem viadutos, não tem Nada. túnel, nada. Eu só queria dar um recado aqui para os nossos telespectadores. Nós estamos ao vivo, Canal 10, RTP, e também você poderá conversar conosco. Se quiser entrar na nossa conversa, pode mandar uma mensagem, um questionamento para cá. Nós estamos ao vivo no Facebook, RTP Play. Você pode baixar o aplicativo pelo Play Store, e aí você vai entrar aqui e pode mandar mensagem para nós aqui. Eu estou recepcionando as mensagens e será um prazer tê-lo conosco. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu só queria, então, complementar aqui o seguinte. Eu estava fazendo aqui um descritivo, então, dizendo o seguinte, que já aconteceram brigas violentas, tendo um jovem tido traumatismo craniano, lá na 13 de Maio, isso. Houve um tiro que atingiu um transeunte na calçada e outro que intencionalmente jogou o veículo na calçada, atropelando uma pessoa. Na Praça da Liberdade, rolava solto o tráfico, espantando as pessoas de bem que por ali passavam ou passeavam à noite. Inclusive durante o dia também. Durante o dia, né? Também. Providências do governo municipal e da polícia militar acabaram com a movimentação da criminalidade naquele ponto. E isso também é um ponto para o município, parabéns a vocês, que conseguiram debelar o tráfico ali na Praça da Liberdade. E hoje está bem guardado ali, que eu vejo sempre um carro à noite. Não sei se é da CPTrans ou é da Guarda Civil. Guarda Civil e Polícia Militar. Mas os traficantes migraram. E migraram para 13 de maio. E lá agora estão fazendo uma cracolândia. Uma cracolândia de a turma cair lá de tanta droga que ingere ali na 13 de maio, na sexta-feira. Agora, há também na Avenida Piabanha, e isso eu detectei, um bar-boate que funciona de madrugada. Até aí, tudo bem, nada a opor. Agora, som alto, porque o dono do bar é dono de um som muito conhecido na cidade, e ele fica de janelas abertas. Eu passei de carro outro dia ali e vi que o som estava alto, era 00:30, o som estava alto e as janelas abertas. É isso que eu me bato. A postura municipal, ela tem que estabelecer um critério. Qual é o critério? Quer som na casa? Nada a opor, pode ter som à vontade, mas tem que ter o fechamento do local, tem que ter todo aquele abafa de som, como é o nome daquilo? Que eles chamam, que faz isolamento acústico. Tem que ter isso, não pode ficar de janela aberta, porta aberta. Mas o mesmo acontece na Rua do Imperador, no início da Rua do Imperador, porque não é final, né? Ela começa lá na Florida do Peixoto. No final da Rua do Imperador tem um bar ali que tem karaokê. Eu fico escutando os karaokê, ainda sou obrigado a aturar os desafinados cantando. É triste. Isso é postura. É triste. Postura municipal, quer dizer. Está longe de se chegar a uma conscientização administrativa dessa parte. Agora, eu vou, depois no final, esclarecer por que isso é importante. Então, tem esse problema. No Bingen também há inúmeros bares que funcionam à noite, desconhecendo se há balbúrdia ou barulho. Isso eu não sei, porque eu não fui lá pesquisar ainda. Talvez você... Não, no Bingen eu não sei. Mas no Bingen eu não sei. Eu sei das duas pontes. O pessoal ali do Stefan Zweig está ficando alucinado. Aonde? Nas duas pontes. É ali? Ali tem muito barulho também. Sim, porque ali tem também um point noturno. Exatamente. E na Praça Pasteur é outro. Na Praça Pasteur. O pessoal da Praça Pasteur que quiser se manifestar, nós estamos aqui à disposição. Mosela, parece agora, que Mosela... Tem Mosela. Agora, a Mosela eu vi um negócio interessante. Na Mosela, naquela subida do campo de futebol, do Serrano, teve uma noite que eu fui lá, me levaram lá, os amigos até não conheciam, e havia um pagode lá. Um pagode à moda antiga, da nossa geração, Paulo. Na minha não, então, eu sou da Anitta pra cá. Eu fiquei muito feliz, porque eu cheguei lá e encontrei gente que eu conhecia,
jovem, há 40, 50 anos atrás, e que eu não via por muito tempo. E aí eu observei o seguinte, o pagode era cedo, e o pagode era num botequim, embaixo de um prédio de apartamentos. Aí eu lembrei da 13 de maio, assim, meu Deus do céu, essa turma deve sofrer aqui. Muito bem, quando chegou às 11h30, o cara encerrou o pagode. Todo mundo fechou a conta e todo mundo foi embora. Isso é respeito, né, ô Frisco? É outra coisa, né? É um pagode de frequência da nossa geração mesclada com jovens Pois também. é, já que você está falando de postura, tem alguns edifícios aqui que resolveram agora fazer reforma às sextas, sábados e domingos a partir das 9 horas da noite. Então você é obrigado a escutar Maquita. É verdade. Não pode. É verdade, é verdade. Não dá, né, gente? Posturas. Não dá. A Problema de postura postura. está falhando muito. Agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu produzi da janela da minha casa, na 13 de maio, no momento em que é fechado os bares. Então, meia-noite em diante, esse vídeo eu fiz a partir de 00h20. Ele vai começar a funcionar e a gente vai comentar depois. Pode rodar o vídeo aí para nós, Wellington. Mais ou menos, vejam vocês o seguinte, olha lá, a fila do drive-thru está obstruindo a via, a avenida. Está dando eco aqui, viu, Hélio? Isso. Então, a via lá, ó, a fila para colocar gasolina, a fila para o drive-thru, os bares estão fechando. Você está observando ali, ó, está fechando os bares. Então, até você vai vazio ver. Aí dia, tem muita gente na... Isso é uma sexta-feira. Vazio. Nessa sexta Isso é uma sexta-feira. Olha lá, o tal de London. O pub London. Olha lá. London Pub. Olha lá a turma e volta. Todo mundo fechando e ele está com movimento. Não. Isso aí já é 00h30. E ali, então, ele faz o seguinte. Ele usa um artifício. Ele cerra a porta, mas o cliente bate, ele abre, o cliente entra. Aí fica lá até 3 da manhã, certo? Aí vem o posto aqui. Daqui a pouco você vai ver o movimento da garotada toda já se formando dentro do posto de gasolina. Mas o que eu percebo, Prisca, é que a leva, eles chegam já direto, a turma já chega direto para o posto. Tem uma turma que sim, mas tem outros que vão Me depois. impressiona. 500 pessoas no posto de gasolina. E não era assim. Não era assim. É verdade. Não é? E toda a conversa no posto de gasolina nós ouvimos lá dos apartamentos. Sim. Isso é tranquilo. Sim. Então, pode abrir um pouco o som aí da moto para a gente ver o barulho da moto, Wellington. Quer dizer, isso por volta de 00h30 e vai até 1h, 1h e pouco. Aí eles vão lá para minha rua. Vão passando por lá. Terror. Olha quanto movimento. A garotada chegando. Eles estão vindo de outros locais para concentrar ali no posto de gasolina. Ali ainda tem os Uber. Os Uber param ali. Mas a fila da gasolina, a fila do drive-thru. As motos. Essas estão baixinhas. Os bares já estão fechados. Era óbvio que se dissipasse o movimento.
Mas não, eles se concentram ali. E é uma turma que não consome nada. Eles já trazem tudo de casa. Eles só ficam ali de bate-papo. Daqui a pouco nós vamos ver a garotada. Tem um garoto de moto que ele fica... Olha lá. São todos prédios pequenos, apartamentos devassados assim em cima da rua. Qualquer barulho ali E do lado de cá tem mais prédios. Tem mais, muito mais é prédios. o lado. Né? Tem um garoto de moto que fica a noite toda rondando aí. Esse tinha que pegar. Ele, na semana passada ele abusou. Ele sabe que a gente está fazendo esse movimento. Ele deve até assistir meu programa, deve ser meu fã. Mas ele faz isso de propósito em frente do meu apartamento. Ele fica o tempo todo, para lá e para cá. Agora o Prisco, então ele vai sofrer. E ele faz o seguinte, ele sai dali, anda 50 metros ou 20 metros, ele sai de moto dali roncando, entra no posto de gasolina para mostrar para ele e fica rachando o motor da moto. Isso quando eles não passam empinando a moto. Lá na minha rua eles são mestres em fazer isso, empinando a moto. Pois é o racha. É o racha do motor. Mas ele não tinha fechado, aquele lá está abrindo de novo? Está saindo gente. Tá. Mas ele está cumprindo a norma ali. O grande problema nosso é que a gente só corre depois que a casa cai. Aí é o caso da Barão. Uma providência vai ser tomada. Ou tira a ciclovia, ou resolve o problema. Porque o pessoal está lá fazendo manifestação. Quer dizer, não tem jeito, a gente tem. Depois que a casa cai, que morre alguém, aí é que se corre para fazer as coisas. Wellington, aumenta um pouquinho aí para a gente ouvir o ronco da moto. Isso aí já é 1h da manhã. É isso que eu ia falar contigo. Motoboy. Vou dar até uma sugestão para controlar essas. Eu já pensei em ligar para o entregador desses, é uma empresa conhecida, né? E falar que eles têm que tomar providência. Então é outra forma de pressionar para isso parar. Tá vendo? A PM lá naquela época, a PM passava, mas não parava. Agora, depois que eu fiz uma reclamação pela linha direta. Mas o Prisco, Olha lá. cá entre Tá lá, nós. chegou o menino lá. Cá entre nós. Você, como policial militar, você pararia ali. Deixa eu ouvir o ronco dessa moto aí. Esse é o problema. Delícia. Enjoo. Porque a gente não aguenta, a gente fica tão estressada que me enjoa esse barulho, me dá enjoo. Isso aí já é mais de 1h da manhã. Olha lá, tá se exibindo lá para as meninas. Então o que tinha que fazer? Tinha que pegar esse cara. Você imagina isso num corredor de prédios. Aí, ó. Seguido. Acabou. Bom, então isso aí é apenas para ter um quadro. Tem outros dias que está até pior. Esse até foi um dia Hoje está tranquilo. vazio. Podia ser podia assim, tá né, vazio. Prisco? A gente simplesmente desligar lá, né? É. Porque você não tem como pedir socorro. É uma coisa muito louca. Bom, então a sugestão que eu dou é uma solução pontual para lá, que seria, no momento que apreender uma meia dúzia, pegar assim no flagrante e apreender,
já vai servir de exemplo, Moralizar. já vai minorar bastante. Moralizar, é verdade. Eu acho que é isso que a CPTrans poderia... Proposta aqui, humildemente, uma proposta que a gente está fazendo para isso, que seria talvez a solução do problema. Quanto ao som Agora, eu vou colocar, nós estamos terminando aqui o nosso programa, Prisco. e eu queria colocar para vocês, porque o grande problema é o transtorno de sono que as pessoas estão sofrendo lá. Então, eu vou colocar aqui para você o problema do transtorno de sono, que é uma doença hoje moderna. O sono tem 3 fases. A primeira fase do sono abrange 10% da noite. E nesta fase, ocorre a transição entre a vigília e o sono. Quando escurece, ocorre a liberação da melatonina no organismo, que induz a sonolência. Na fase 2, abrange 45% da noite. Na fase 2, diminui os ritmos cardíacos e respiratórios. Os músculos relaxam e a temperatura corporal baixa. É a fase do sonho leve. Na fase 3, abrange 25% da noite. O corpo funciona mais lentamente e o metabolismo cai. O coração passa a bater em ritmo mais lento e a respiração também fica mais leve. Na fase REM, abrange 20% da noite. Esta é a fase do sono profundo. REM, em inglês, significa Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. É a fase REM. É nesta fase que ocorrem os sonhos, a pessoa tem descargas de adrenalina e há picos de batimentos cardíacos e pressão arterial. Durante as 3 primeiras fases do sono, o corpo economiza energias, promove a restauração dos tecidos, o aumento da massa muscular e libera o hormônio de crescimento. Já na fase REM, há a consolidação da memória e do aprendizado. Quando a pessoa está dormindo e é acordada, ela volta imediatamente à fase 1 do sono. Então, você tem uma regressão. E, comprometendo esse processo, mais de 100 distúrbios de sono e de despertar já foram identificados. Então, quando o sujeito passa com uma moto dessa, lá na 13 de maio, às 3 horas da manhã, que ele acorda idosos, pessoas de idade média, crianças, essas pessoas todas ficam prejudicadas com o sono. Veja como o sono é importante e veja como o poder político, que é a nossa prefeitura, que é o nosso governo, teria que começar a se conscientizar da importância do sono nas pessoas. A pessoa que não dorme não pode produzir no dia seguinte. São professores, são médicos, são engenheiros, são, enfim, N atividades, funcionários públicos e etc. Precisam dormir e não podem dormir porque nós estamos vivendo São um problema seres sério, humanos, uma crise séria. São seres humanos. Uma crise séria de barulho noturno, que é uma coisa que nós não conhecíamos isso antigamente. Um grande problema mesmo, que tem que ser resolvido de uma forma ou de outra. A gente não tá querendo falar mal, Claro. nós queremos soluções. E não adianta a gente ficar com melindres, exatamente. Claro. A gente tem que ser sincero. Quando você falou, por exemplo, da polícia militar, que o carro não para, eu não pararia se eu sou policial militar. Porque eu não estou disposto a morrer. Porque se um policial militar ele para, aquela horda que está ali parte para cima do policial, mata o policial. Não, mas veja bem, ali foi porque não havia até então Sim, uma ordem. sim. Mas mesmo que haja, para uma operação mesmo ali, que haja o eles Prisco, passavam de passar. Aí tem que ser um batalhão. Eu não pode ser dois fiz uma policiais, comunicação três policiais. Isso é loucura. através de uma conhecida que é major da Polícia Militar, que malha na mesma academia do que eu, e eu falei com ela sobre isso. Eu pedi a ela que intercedesse junto ao comandante para que deixassem viaturas na 13 de maio. E prontamente, ela no dia seguinte falou comigo, já falei com o comandante. Prontamente, na semana seguinte, o comandante mandou, e hoje tem 2 viaturas lá. E na semana passada tinham 2 ali, naquela região, e mais uma na ponta do outro posto. Quer dizer, então, a Polícia Militar, ela está consciente do problema. Sim, lógico. Só que ela está indo no limite do legal dela. Exatamente.
Exatamente. Assim como vocês também estão preocupados com isso, né, Luiz? No limite do legal de vocês. Exatamente. É necessário sempre lembrar, né? A nossa juventude demanda, e aí eu volto àquilo que a Juliana falou que é um problema social. Nossa juventude demanda essa atenção, esse espaço de lazer. Petrópolis carece desse tipo de espaço de uma maneira mais estruturada. A gente não tem uma Lapa em Petrópolis, o mais próximo que a gente tem é uma 13 de Maio. E o tipo de público que ela agrega é esse. Isso é uma dificuldade. Agora, eu entendo perfeitamente determinadas manifestações, por exemplo, do Paulo, de maneira até bastante agressiva, se manifesta em relação a isso, eu entendo. Eu sei que é muito difícil. Para você, mas, por exemplo, ali aumentou. Acho que a gente já está saturado, entendeu, Luciano? Eu entendo Chega perfeitamente. Chega ao ponto que a gente satura. São anos que você está aguentando isso no ouvido. Né? Mas veja só, eu acho que a gente, em muitos outros momentos, acaba se manifestando, resolvendo problemas. Esses problemas resolvidos geram outros problemas, como é o caso que você mesmo citou ali da Saerp. Quando a gente foi lá, fiscalizou, fez choque de ordem, colocou grade, tirou o antigo Chavazana, quando teve ação judicial em função do Capitólio, o que aconteceu com aquilo ali? Saiu dali, foi para 13 de maio. Antes de ser na Saerp, onde é que era? Era na 16 de março. Lembra do Maurício? Lembra daqueles bares que haviam naquela época? Era outra época. Só para concluir, era outra época, era outra razão, mas quando você fala Petrópolis não tem projeto, eu te digo com todo respeito que eu tenho pela tua opinião, Petrópolis não tem falta de projeto, Petrópolis tem projeto demais, Petrópolis tem pessoas como você, como o Prisco, como a Juliana, que dão boas ideias, que sabem negociar, que sabem conversar, que sabem se apresentar junto ao poder público. Petrópolis precisa de bons executores, gente que consegue silenciosamente tirar a ideia do papel e colocá-la no mundo real. E a gente está tentando fazer isso. Eu estou aqui desde 7 horas da manhã trabalhando incansavelmente. Cheguei aqui, fui o último a chegar, porque estava vindo de uma manifestação de um acidente fatal que a mim me causa emocionalmente grande desgaste. E pode ter certeza, o que não falta é comprometimento. Eu não tenho como me comprometer mais. Eu estou comprometendo meu casamento para estar aqui. São 15 para as 11 da noite. E eu estou aqui desde de manhã. Agora, o que mais eu posso fazer? Me ajuda. Vamos lá, eu entendo tua manifestação, mas tem alguma solução prática em que eu possa dizer, eu vou sair daqui, vou lá para 3 de maio agora fazer? Não tem. Eu não posso chegar e dar uma pancada, que nem o pessoal do Paraguai faz, talvez o Prisco tenha visto esse vídeo, a mim me chega a salivar de vontade de fazer isso. Pegar um moleque desse, que está vindo numa blitz, sentar a paulada nele até ele cair na moto e tirar a moto do rapaz. É tudo que eu queria fazer, mas eu não posso. Eu tenho que entender que esse não é o meu desejo, não é o meu dever. Faltar comprometimento para isso não falta. E eu juro que eu tento fazer o melhor que eu posso. Mas é importante. Mas a fiscalização das motos, a apreensão dessas, tem que se dar um jeito. Sim, e vai se dar. Nós vamos continuar com o mesmo barulho, com o mesmo problema. Vai se dar, você pode ter certeza, estamos comprometidos para isso. Eu vou caminhar incansavelmente, como já costumo fazer, até chegar na solução do problema. Infelizmente, são muitos problemas para pouca gente que está a fim de resolver. Isso é uma realidade. Que me assustou, o número que você falou aí de agente de trânsito? De agente não, de é trânsito, um número então, irrisório. É uma coisa impressionante. Me envergonha de dizer. dizê-lo. Milagre com esse número. Né? Me envergonha de dizê-lo. Me envergonha de dizê-lo. Agora, por exemplo, a gente lida com uma prefeitura que, como o próprio Prisco falou, tem déficit orçamentário, sim, e a própria CPTrans, por exemplo, quando a gente pegou no governo passado, tinha uma dívida de mais de 30 milhões de reais, estamos jogando para 8. Com um faturamento anual que não chega a 6, que é o contrato. Eu não sei se você sabia, Magno, mas de cada R$100 de imposto que é pago a nível municipal, sabe quanto vai para a CPTrans? 60 centavos. 60 centavos. O que é isso? Efetivamente, eu não estou dizendo para investimento, não. Estou dizendo para pagamento de folha, para pagamento de toda a estrutura necessária. É muito pouco. Mas você acha que eu me fico melindrado com isso? Não. Eu olho no espelho quando acordo de manhã e falo, pelo menos eu sou um cara eficiente. Eu me orgulho da eficiência que a prefeitura dá no sentido de transporte. Lógico que precisa melhorar a infraestrutura sim, mas eu não vou ficar aqui dizendo que eu não tenho pessoal, eu não vou ficar aqui dizendo que eu não tenho máquina. Eu vou dizer para você, me dá algum tempo que eu consigo trazer a solução para isso, mas eu preciso de tempo. Eu não consigo, de uma hora para outra, no estalar de dedos, conseguir apresentar essa solução. Eu sei que é isso que a gente quer. Eu sei que a tua frustração ficou óbvia, a tua frustração ficou clara.
Eu sei disso, conheço a Juliana, a gente vai no Concep, teve reunião do Concep. Em relação ao que o Prisco falou, eu diria até que não tem só essa região, mas a 7 de abril, uma outra que não foi citada, mas que a gente atua lá. Acompanhei a ação da P2, da Polícia Militar, da Guarda Civil, dos fiscais de posturas para tentar dirimir isso, mas no limite da legalidade a gente está tentando. A 7 de abril também difícil. tem problemas? 7 de abril tem problemas gravíssimos. Só vale o a pena Valparaíso entrar. que conseguiu resolver o problema, né? E o mesmo Valparaíso assim, resolveu o problema lá. Sabe como é que eles resolveram? Selecionaram a clientela. E mesmo assim é sempre dá complicado, porque o público pode ser menos barulhento, pode ser menos agressivo, mas você continua tendo problema de droga, você continua tendo acidente de trânsito por bebida e direção. São coisas que afetam todas as classes sociais. Não é um problema desse ou daquela. Mas só queria que você... desculpa se me expressei talvez de uma maneira um pouco agressiva, eu acho ótimo. mas você é fundamental dizer isso com toda a falta de melindre que você citou, eu também tenho que me manter. Eu acho que você tem que colocar, nós estamos no diálogo franco aqui. Eu sei que é difícil, a gente tentar fazer cada vez melhor. Ter empatia com o trabalho dele, né? Com ele, porque a gente imagina o quanto dedicada. É difícil. Né? Mas eu acho esse tipo de manifestação nem tanto quanto essa que esteve na Barão, mas essa manifestação pessoal de cada um de nós, que você já percebeu que eu já falei isso dentro do Contur, estou falando com você aqui agora de novo, quer dizer, então a gente percebe que você realmente está trabalhando, e eu acho que se a gente puder colaborar, por favor, nos solicite. Nos solicite, porque a nossa visão é outra visão. Né? É diferente da sua, que é uma visão técnica, né? E a nossa é uma visão... E conhece o problema por dentro. Exatamente. É o mesmo caso meu. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de entrevistar o Luciano. Fiquei realmente no início do governo, não foi, Luciano? Foi, exatamente. Fiquei impressionado com a boa vontade dele, com as intenções dele. Só que a gente não vive de boas intenções. A gente tem que ter realidade. Não tem jeito, tem que ter jeito. A gente tem que fazer. Tem que fazer acontecer a coisa. Porque se nós não fizermos acontecer, meu querido, Petrópolis realmente vai se tornar uma cidade de velhos, incapazes, e que nada mais vai acontecer, porque muitas pessoas estão indo embora da cidade por causa disso. Por causa desses problemas também. Não é só por problemas econômicos que a cidade não tem oferecido, mas também por esse tipo de problema que nós estamos vendo nossa juventude embarcando. Infelizmente, a verdade é essa. A juventude está indo embora porque não tem mercado de trabalho aqui, mas aí isso é um outro problema econômico. Esse é outro problema, exatamente. Talvez até esses problemas lá da 13 de maio sejam um reflexo do problema econômico também, porque é uma garotada que não tem emprego, não tem perspectiva de emprego e que então se entrega às drogas, se entrega ao tráfico. Tem muita gente que não consegue um emprego oficial e vai para o tráfico porque ali tem emprego fácil. Né? Até eu soube recentemente, teve um rapaz que foi despedido de um emprego recentemente e ele já entrou no tráfico, que é a maneira dele sobreviver. Quer dizer, nós estamos vivendo um drama... É um problema social, né? Um problema social muito grande. Bom, então, nós estamos aí. Eu quero agradecer a presença do Dr. Paulo Magno Geoffroy. Quero também agradecer a presença da Juliana. Obrigada. Que se dispôs desde o início, que é a nossa líder lá na Rua 13 de Maio, é a que encaminha, né, as nossas reivindicações ao município. E quero também agradecer ao Luciano Moreira, da CPETRANS, que é o nosso diretor técnico operacional, pelo sacrifício de ter vindo aqui. Inclusive, tem o seguinte, hoje a intenção era até trazer além de vocês, todos, mais pessoas, mas infelizmente, porque ficou em cima da hora, eu não consegui fechar, porque já tinha um compromisso para vir aqui. E eu encontrei com o Luciano lá na prefeitura e ele se dispôs a vir com a maior boa vontade. Eu quero te agradecer muito pela sua colaboração, pela sua participação e colocar, inclusive, nosso programa à sua disposição para o que você quiser daqui para frente, esclarecer, comunicar a comunidade. O nosso programa estará sempre à sua disposição. Eu queria parabenizar o editorial do programa, com 40, né? Ratz 40, né? A pessoa que o parabéns. Marcelo Ratz 40. Parabéns pelo que ele escreveu, que realmente eu assino embaixo.
É uma inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, né? Infelizmente. Bom, meus amigos, então, muito obrigado pela audiência. Obrigado por vocês terem acompanhado o nosso programa. E não esqueçam, esse programa estará em reprise no domingo. Como ele foi um programa maior e especial, que a Rede Petrópolis Televisão me forneceu um espaço maior hoje, tendo em vista que se tratava de um assunto de utilidade pública, eu também agradeço a direção da Rede Petrópolis Televisão e quero dizer que o nosso programa vai começar um pouco mais cedo, talvez 8h30 da manhã, por causa da reprise, que depois tem um programa que eu não posso entrar no horário. Então, nós devemos começar mais ou menos entre 8h15 e 8h30 pela manhã, no domingo, a reprise desse programa. Uma boa noite a vocês todos e até a semana que vem, se Deus quiser.